Oi galera, tudo bom? Meu nome é Nayara Morim, tenho 21 anos e trabalho com maquiagem há cerca de 2 anos e meio. Hoje aqui no Conama eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito de maquiagem social, que é aquele estilo de maquiagem que a gente consegue usar em vários tipos de evento, um casamento, formatura, festa de 15 anos e até mesmo balada. A técnica que eu trouxe pra vocês é o Smoky Glam, que conta com muito brilho e muito glitter, e apesar disso não fica uma maquiagem com uma pegada muito artística quando você quiser usar nesses tipos de evento. Espero muito que vocês gostem e vamos lá! Bom, galera, comecei higienizando a pele dela com água micelar. Essa que eu usei é da L'Oreal. A água micelar já dá uma leve hidratada na pele, tá? Além de higienizar, claro. E por ter o fator de reequilibrar o pH da pele, ela também já age como se fosse um tônico. Então, a gente elimina a parte do tônico nesse caso. Em seguida, eu vim hidratando a pele com a vitamina C. Essa vitamina C que eu usei é da Payot. Quais os benefícios da vitamina C? Ela hidrata a pele, claro, ela rejuvenesce, ela tira manchas, ela já vai agir com a redução de rugas e linhas finas de expressão. Então é um ótimo agente pra gente usar na maquiagem, porque a gente sabe que a maquiagem acaba, assim, agredindo um pouco a pele com o uso contínuo. Então, sempre que eu faço a maquiagem, eu já venho com a vitamina C pra hidratar, pra minimizar um pouco a ação da maquiagem na pele da minha cliente ou até mesmo na minha quando eu me maquio. Logo já vim com a base, não apliquei primer na pele dela, porque o primer, eu acho que o primer ele vai ajudar mais a dar uma nivelada quando tem poros e linhas de expressão. No caso da minha modelo, ela não tinha tanta linha de expressão e nem muito poro, então eu já eliminei essa parte. E vim com a base, aplicando direto com o pincel Kabuki. Apliquei dando batidinhas por todo o rosto, porque eu queria criar uma cobertura bem bacana, cobrir todas as manchinhas dela. Embora eu tenha criado bastante camada nessa maquiagem, não foi uma pele muito carregada, ela não ficou muito carregada visivelmente. Lá na frente vocês vão ver outros truques que eu acabei usando, mas ela não ficou uma pele carregada visivelmente. Eu gosto dessa base da Kat Von D porque ela tem uma cobertura bacana, e ela é a prova d'água, tá? Essa que eu usei eu não lembro agora o nome, mas ela é uma das mais claras que a linha tem. Aplico puxando bem pra orelha, bem pro pescoço, porque por mais que algumas pessoas digam que não, altera sim a cor. A gente sempre tem a orelha um pouquinho mais rosinha, mais avermelhada. E o pescoço, ele não pega tanto o sol quanto o rosto, né? Então, eu costumo sempre descer bem a base pro pescoço, porque ele tem a sombra do cabelo e a sombra do queixo. Então, acaba sendo, geralmente, mais claro que a própria face. Então, eu sempre desço, sempre espalho bem, até mesmo para eliminar qualquer marca de textura de produto. Que às vezes, se a gente passa a base muito certinho ali no rosto, de repente pode parecer a textura da base e algumas pessoas acharem estranho e tudo mais. Logo já vim com esse corretivo, o D1 da Kryolan, e diluí ele com o diluidor da Florenza. Gosto muito dos produtos da Kryolan, eles são a prova d'água, no caso desse corretivo ele é a prova d'água. E eu usei o diluidor da Florenza porque ele é muito denso. Eu apliquei ele, abri ele bem nessa parte não só da olheira, mas iluminando também. E já vim iluminando o nariz, tá? No caso da Amanda, que é a minha modelo, ela não tem o nariz tão gordinho. Eu iluminei mesmo pra dar um complemento na maquiagem, tá? Mas não era o caso de afinar o nariz dela. Eu abro ele bem, abro bastante assim no nariz e abro no bigodinho chinês, porque são as partes que costumam sair primeiro a base e marcar mais, né? Então eu abro ele bem, porque o corretivo, por ser a prova d'água, claro que a base também é, mas o corretivo, por ser um pouquinho mais denso, ele vai ajudar a segurar um pouco mais, tá? Então, por isso que eu abro bastante o corretivo, eu deixo ele bem marcadinho nessa região também do bigodinho chinês e o nariz um pouquinho mais gordinho, principalmente em cima dos poros, onde pode ter poro. Eu venho com a esponjinha espalhando tudo, eu apliquei ele com o pincel língua de gato pequenininho. E em seguida eu vim com a esponjinha úmida para esfumar bem esse corretivo. Eu esfumei primeiro as regiões de divisão do corretivo com a base
E em seguida eu vim por cima da base para tirar qualquer excesso de produto que tenha ficado. Em seguida, eu peguei o corretivo Noix da Maquiê e com um pincelzinho mini kabuki vim aplicando nas regiões de contorno. Eu pego ali da têmpora, da marquinha onde seria aqui a ponta da orelha, e vim abrindo ele, trazendo até próximo ao lábio, dando uma pausinha de uns 3 dedinhos. Em seguida, já fui aplicando em volta da testa para dar um contorno, que a gente sabe que a testa é uma região que é um pouco mais escura que o resto do rosto, né? Marquei a pontinha do queixo. Eu gosto de marcar a pontinha do queixo porque mesmo que a pessoa às vezes tá cabisbaixa, não tá tão empinadinha, né, que a gente fala, ele dá a impressão que o rosto tá um pouco mais arqueado, um pouco mais levantado. Então eu gosto de marcar a parte de baixo assim do queixo. Em seguida, marquei o nariz, vim dando umas marquinhas no nariz, o contorninho, né? Eu trouxe ele bem debaixo da sobrancelha até a pontinha. Ali na ponta, eu fechei ele e marquei uma bolinha mais clara no centro, para poder dar uma empinadinha na hora que eu finalizar a maquiagem. Em seguida, eu venho batendo nele com a esponjinha para dar uma esfumada. Bem suave, para mim não perder o produto de baixo, é mais para esfumar mesmo esse produto, o corretivo escuro. Se eu arrastar ou se eu for com muita força, eu vou acabar perdendo a camada que eu passei embaixo de produto. Então, muito cuidado, tá? Tomem muito cuidado, porque isso pode acontecer e de repente ficar um furinho ou ficar alguma manchinha na maquiagem. Logo eu volto com a esponjinha Beauty Blender, dando batidinhas nessa região abaixo dos olhos, que sempre acumula mais. E já deixei a minha esponjinha preparada com esse pó translúcido da Florenza. Então eu vou aplicando o pó translúcido nessa região, é a primeira região que eu aplico pó translúcido. E antes de aplicar, eu já venho dando batidinhas com a esponjinha para garantir que na hora de eu selar não vai ter nenhuma linha acumulada. Aí eu vou com a esponjinha com a mão bem suave, bem leve, depositando uma boa camada de produto nessa região, para ela ficar bem selada, para garantir uma ótima durabilidade nessa maquiagem. Apliquei em seguida em toda a região de iluminação, que na verdade foi a região onde eu não escureci, com contorno. Então eu venho marcando toda a voltinha do maxilar com o pó translúcido e em seguida na testa, no nariz. O importante é a pele estar bem sequinha e bem selada. Em seguida, eu vim com esse contorno, que na verdade é um blush da MAC. Essa cor é Swiss Chocolate. Eu vim fazendo toda a marcação de contorno em cima do contorno cremoso que eu fiz. Podem ver que a pele dela ainda tá com bastante pó translúcido. Eu deixo ele dar uma cozinhadinha, né, que algumas pessoas falam, na pele, pra realmente ter certeza que a pele absorveu bem o pó translúcido. E enquanto eu vou fazendo o contorno, eu deixo esse pó ali
e continuo fazendo a maquiagem, tá tudo certo. Aí eu vou marcando e ao mesmo tempo esfumando toda a região de contorno da ponta da orelha em direção ao lábio. Importante parar uns 3 dedinhos antes, tomar cuidado para não descer muito, para a pessoa não ficar com uma cara muito de doente. O contorno, ele tem a finalidade de realçar a maçã do rosto, de levantar um pouquinho a maçã. Então, muito cuidado para não deixar, de repente, a pessoa com uma cara muito chupada, né, que a gente fala. Marquei depois, em volta, toda a testa e o queixo, ao mesmo jeitinho que eu fiz com o contorno cremoso. Em seguida, eu peguei um pó de cor, pó compacto da cor dela, da minha modelo, e vim varrendo todo o pó translúcido. Esse pó de cor que eu usei, ele é da Mary Kay, é um compacto e é importante a gente voltar com um pó de cor para varrer esse pó translúcido, porque assim a gente evita, de repente, que ele estoure muito, né, nas fotos, que ele fica aquela coisa muito branca, muito estourada. Então é mais para garantir mesmo, além do que ele tira um pouquinho aquele aspecto muito de pó translúcido, pó mesmo, né, por ele ser um pó um pouquinho mais fino. Então ele vai varrer ali, vai deixar uma pele um pouco mais aveludada, com o toquezinho mais aveludado. Eu confiro bem se a pele tá bem sequinha para garantir que a maquiagem dure bem. Se de repente ficar alguma parte mais molhadinha, quando eu vier com algum outro produto ou quando eu apoiar minha mão ali em cima, provavelmente eu posso fazer algum buraco, alguma coisa. Então eu vim com a minha mão, eu vou com a minha mão sempre conferindo toda a pele para ver se ela tá bem sequinha. Em seguida eu usei esse blush da MAC também, essa cor é a pêssego. E venho marcando bem a maçãzinha do rosto lá em direção às têmporas. É ao contrário do que eu fiz com o contorno, porque eu marquei as têmporas e trouxe para o centro do rosto. Nesse caso, eu marco do centro do rosto em direção às têmporas, já dando batidinhas. Eu gosto bastante dessa onda que tá do blush bem marcado, então vocês vão ver que eu deixei o blush bem marcadinho. Ao final da maquiagem, ele já não vai estar tão marcado, então vocês não precisam se preocupar, porque ele não fica uma coisa muito forte, muito carregada. Venho em seguida com o Duo Fiber varrendo todo o excesso de produto para não ficar uma maquiagem muito pesada, muito reboquinho, né? Logo em seguida vim com esse iluminador maravilhoso, o Mary Lou, da The Balm. Peguei esse pincelzinho que é um pouquinho mais gordinho e vim marcando toda o ossinho do rosto acima do blush para ficar bem iluminado, que eu amo, particularmente amo uma pele mega iluminada. Marquei também a pontinha do nariz e com a mão bem suave eu subi bem de leve, tá? E marquei também o lábio. Eu marcando o lábio eu consigo ver melhor na hora de passar o batom. Então ele me ajuda no contorno também do batom. Usei também esse iluminador Maravigold da vida da Inglot, essa cor é a 02. E eu marquei só os pontos centrais do rosto, eu não marquei inteiro, porque ele é mega potente, vocês podem ver na filmagem que ele marca bem. Pra fazer a sobrancelha, eu usei essa pomadinha da NYX, é a cor chocolate, com um pincelzinho chanfrado. E eu começo fazendo um traço em cima da sobrancelha, dou um espacinho ali do início, vocês podem ver que tem um espacinho. Eu venho fazendo todo o arqueamento e em seguida, da parte de baixo, eu já marco desde o início. Isso vai me garantir que o desenho dela fique natural, o início fique natural, não fique aquela coisa tão marcada. Então eu faço um traço em cima, começando de repente ali 1 centímetro, mais ou menos, do início. E o traço de baixo eu vou do início mesmo da sobrancelha. Depois eu preencho e vou esfumando o traço de baixo para ele não ficar aquela coisa marcada, não ficar um traço mesmo, né? O que eu quero é naturalidade nessa sobrancelha. Vocês podem ver que ela fica com um efeito mais degradê, com o início mais suave, mais clarinho, e com ponto de arqueamento, que é o que a gente precisa de mais expressão, um pouco mais expressivo. Finalizei a sobrancelha e eu volto com o corretivo
o D1 da Kryolan, contornando toda a sobrancelha com um pincelzinho de corretivo, o linguinha de gato. Eu faço esse contorno na sobrancelha para garantir que o desenho fique bem desenhadinho, né? Fique bem definido. E também para esconder, de repente, aqueles pelinhos desejados, porque não são todas as clientes que vêm com a sobrancelha feita e não são todos os maquiadores que também são designers de sobrancelha. Então, eu defino o primeiro traço dela e em seguida venho preenchendo toda a pálpebra. Esse preenchimento da pálpebra, para mim, ele vai funcionar como um primer de sombras, porque ele vai fazer a sombra aderir melhor, fixar melhor e também acentuar um pouco mais o tom. Além de limpar ali a tela para a gente poder fazer a arte, porque ele também vai tirar as manchinhas que a gente tem em toda a pálpebra. Então, eu marco desde o início da sobrancelha até a raiz dos cílios, e em seguida venho esfumando com a esponjinha, esfumo primeiro as laterais, para ela não ficar marcado o excesso de produto, não ficar marcada a textura diferente do corretivo e da base. Em seguida, eu vou com batidinhas na esponjinha em cima de todo o corretivo, de toda a pálpebra. E logo venho já selando com o pincelzinho mais fofo, para deixar essa pele bem sequinha, o mesmo caso da pele, tá? Quanto mais sequinho, melhor a durabilidade. Aí eu já comecei os olhos, eu vim já com o olho pronto para ficar mais fácil para vocês, não ficar um vídeo muito longo. E eu usei esse primeiro marronzinho da paleta da Morphe. Usei o pincelzinho de esfumar um pouco maior, tá? Esse pincelzinho é o F102 da Fand, se eu não me engano. E já venho esfumando todo o côncavo, deixando ele bem redondinho ali, bem marcadinho. Eu gosto dessas maquiagens com côncavo mais arredondado, eu não gosto dele muito alongado, tá, galera? Mas isso é um gosto meu, tem pessoas que gostam do côncavo mais alongado, tem pessoas que gostam, assim como eu, do côncavo mais arredondadinho. Então, é muito de pessoa para pessoa. Venho depositando o produto para ele ficar bem marcadinho do jeito que eu gosto. E em seguida, com o pincel limpo, eu vou varrendo essa cor para dentro, para ele poder ficar bem esfumadinho. Logo em seguida, eu vim com essa corzinha mais escura da paleta também da Morphe, só que essa da linha da Jaclyn Hill. E vou marcando o côncavo no mesmo formato que eu marquei com a primeira cor, só que pouquinha coisa abaixo, porque eu não quero perder a primeira cor que eu apliquei. Se eu, por acaso, subir demais com esse tom mais escuro, eu vou perder o primeiro tom de esfumado, o que, de repente, pode deixar uma maquiagem muito marcada, tá? Então, cuidado com isso aí. O segredo do esfumado é você ter muita paciência para você voltar com camadinha, vir esfumando, troca de pincel. Se você usar o mesmo pincel, de repente, pode ser que ele não esfume. Tanto que quando eu troquei de cor, eu também troquei de pincel, peguei um outro. Ele é também da Fand e é até mesmo a mesma numeração, tá? Então, vocês não precisam se preocupar, é o mesmo pincel, só muda a mesma numeração, a mesma marca, só que não é o mesmo tamanho, tá, galera? Venho puxando ele bem pra pálpebra. E em seguida peguei esse outro tomzinho de marrom, pra ele ficar pouquinha coisa mais escuro, pra mim poder marcar um pouquinho mais o côncavo. E claro, voltei da primeira paletinha da Morphe, só que é um outro tom, não é o primeiro tom que eu usei. Vocês podem ver que o côncavo tá ficando um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais escuro, pra eu poder garantir que ele vai aparecer ali quando eu for aplicar o brilho. Podem ver que no outro olho que já tá pronto, a gente vê certinho o sombreadinho dos marrons ali por baixo. Não fica uma coisa muito marcada só do glitter, né? Em seguida, peguei esse corretivo da Kryolan, não sei dizer o nome dele, e vim aplicando dentro da linha d'água, para eu poder marcar bem. Para mim, eu não quis fazer um olho com preto, eu quis manter o olho no marrom para ficar bem glamouroso. Então, eu marquei ele na linha d'água com esse corretivo e marquei fora dos olhos também. Ai, Nayara, mas por que corretivo? Gente, esse corretivo da Kryolan, ele é à prova d'água, então ele, pra mim, vai fazer mais efeito que um lápis comum. Então, eu gosto bastante de usar corretivo na linha d'água, principalmente esse da Kryolan. Em seguida, usei um pincel bem fininho da Ruby Rose, é o E21,
E vim esfumando a parte de baixo com a corzinha que eu mostrei pra vocês da paleta da Jaclyn Hill novamente. E vim esfumando, selando o corretivo, esfumando, pra ficar uma coisa bem suave, bem glamourosa, não ficar nada muito marcado. E cuidado pra não engrossar demais essa parte, tá? De repente, pra uma produção ficar bacana, você marcar mais. Só que na maquiagem pro cliente, de repente ele não gosta, às vezes não tem muito estilo pra usar, tá bom? Em seguida usei esse tom que eu usei pra escurecer a parte de cima, usei pra escurecer também a parte de baixo, pra marcar um pouquinho mais a linha d'água mais próximo da raiz do cílio. Com a primeira cor eu usei esse pincel da Dye Makeup, esse pincel lápis. Eu usei a primeira cor que eu peguei no côncavo, eu usei pra vir com ele, esfumando também a bordinha da parte de baixo do pálpebra inferior. Pra ficar mais natural, pra ficar bem esfumadinho. Afinal, a parte de baixo também importa, assim como a parte de cima, né? Olha, eu usei esse glitter Maravigold da Bitarra e essa colinha da Benai. E fiz uma pastinha pra ele ficar bem líquido, pra mim poder usar ele nesse Smoky Glow e não ficar uma coisa muito marcada. Misturei os dois na plaquinha e vim aplicando com o pincelzinho de esfumar. Aplico já em movimentos de esfumar para ele não ficar marcado, tá? Começo aplicando na raiz dos cílios. É importante você já avisar o seu cliente ou o seu modelo que essa colinha ela arde um pouquinho, ela é bem forte. Então eu já deixo sempre avisado, mas é normal ela arder, porque é uma cola forte mesmo. E como eu já venho aplicando ela em movimentos de esfumado, vai ser difícil ela ficar marcada lá em cima. Mas ainda assim tomar muito cuidado, porque se ela não ficar esfumada, aliás, pode ser que ela fique feia, tá? Então aplicar bem, bastante glitter e em seguida ainda voltar dando uma esfumadinha na borda com o pincel com bem menos produto. Como vocês podem ver, é uma técnica bem simples e bem maravilhosa, né, gente? Olha só esse olho, que glamour! Em seguida, eu já vim com essa máscara de cílios da Bruna Tavares. Ela é bem pequenininho o aplicador, então eu gosto muito. Evita que manche a pele. Eu pigmento todos os cílios da minha cliente. A única coisa que eu preciso da máscara ali é pra pigmentar de volta os cílios. Que de repente, com tanto produto em cima, ele fique meio sujinho de base, pó, glitter e tudo mais. Então, a máscara de cílios vai deixar os cílios pretinho de volta. Logo, já vim com esses cílios da vida. Ele é incrível, maravilhoso. E com a colinha de cílios da First Kiss. E vou aplicar bem próximo à raiz dos cílios, veja só. Como eu apliquei uma camada bem fininha da cola, não preciso esperar secar tanto. Se você esperar secar tanto, talvez os cílios não colhem. Enquanto ela tá ali, toda maravilhosa, já vou aplicar o batom. Esse é o Brenda da Bruna Tavares. Não sei se dá pra vocês verem aí. Eu gosto de pedir pra cliente ficar com a boca paradinha, fechadinha de preferência, pra mim poder marcar o batom. E eu marco inicialmente o arco do cupido. E logo já venho contornando todo o restante do lábio, tá? Pra depois eu poder fazer o preenchimento. Pra quem tem muita dificuldade em fazer lábio, uma dica que eu dou é primeiro pedir pra cliente ficar com o lábio fechadinho, porque assim evita que o lábio fique tremendo muito. E em seguida usar essa esponjinha pra apoiar bem a mão no rosto na hora de fazer o contorno. Assim, quando eu vejo que eu tô com a mão meio boba, meio à toa, eu sempre apoio, porque eu consigo ter mais precisão no meu traço. Eu não vou ter problema em questão do lábio ficar tremido, de não conseguir fazer os dois lados iguais.
E essa foi a minha proposta para uma maquiagem social. Apesar de ser uma maquiagem com bastante brilho, é uma maquiagem super fácil de fazer e super glamurosa para vocês arrasarem em vários lugares. Espero muito que vocês tenham gostado, galera. Qualquer dúvida é só me chamar nas redes sociais. Um beijão e tchau, tchau!